Estamos de volta dessa vez com o 5º episódio da 2ª temporada de Os Anéis do Poder. Vamos lá? São 3 tramas principais que vemos nesse episódio. Primeiro, a trama dos anões, né, em Khazad-dûm. A gente vê os efeitos do anel no Durin, né? A gente também tem a trama de Eregion com o nosso querido Sauron e o Celebrimbor. E nós temos a trama de Númenor. E no final a gente tem um retorno à trama dos elfos, mas as principais são essas 3 tramas. Então eu vou começar aqui a análise com essas 3 tramas principais. E um aviso, spoilers dos livros. Se você não quer saber de spoilers dos livros, por favor, pare por aqui. Começando por Khazad-dûm, nós sabemos que os anões eles fazem parte da mitologia de Tolkien, mas eles são um pouquinho diferentes dos seres humanos e dos elfos. Por quê? Porque eles não foram criados diretamente por Eru e Ilúvatar, tá? Eru e Ilúvatar criou esse mundo com a ajuda dos Valas e dos Mais, seres celestiais, na verdade, ele só estipulou 2 raças principais, aqui, os elfos e os seres humanos. Os elfos ficariam com eles lá no paraíso de Valinor e os seres humanos ficariam na Terra-média. Os anões não estavam incluídos, mas um dos Valas, né, ele ficou impaciente, o Aule, que é o Vala ligado à metalurgia, à criação, à criatividade. Inclusive, ele é o mestre inicial do Sauron, tá? Ele resolveu criar os anões para ter alguém com quem interagir. Eles são afetados pelos anéis de formas diferentes. Eles não têm esse contato, eles não têm essa ligação com o Sauron, mas os anéis, como a gente já tinha discutido, eles aumentam, né, habilidades natas. E os anões, eles são conhecidos um pouco gananciosos. Então, a gente vê isso nesse episódio todo, como o anel está afetando o Durin. O Durin, o rei Durin, ele passa o episódio todo desfazendo ordens que ele fez antes e pedindo para as pessoas catarem mais riquezas deles, né? Ele está lá para cavar fundo, cavar fundo. Então, aí, essa é a história que a gente está vendo de Khazad-dûm, né? A decadência alimentar do Durin por conta desse anel, que está fazendo ele tomar decisões erradas, né? Ele tem boas intenções, mas são decisões erradas. E a intenção original deles era dar esses outros anéis do poder para os outros lords, né? Mas a gente vê aqui que nessa adaptação ele quer cobrar um preço. E o filho dele, o Durin, e a Disa estão super preocupados. A Disa pode ter sido o encontro dela ali naquela cena com o Balrog, mas também pode ter sido aquela criatura da água que a gente vê também quando o Gandalf e a Irmandade do Anel tá passando por ali. Na trilogia, a gente não sabe. E o Durin, ele é reconhecido novamente como príncipe, mas ele não tá nem um pouco de acordo com o pai. E ele, inclusive, ele viaja para Eregion. E aqui a gente vai passar para a trama de Eregion. Nesse episódio, na trama de Eregion, nós vemos já o começo de uma desavença entre o Anatar e o Celebrimbor. O Celebrimbor estava super contente com a ajuda do Anatar, mas a partir do momento que o Anatar quer continuar a fazer anéis, e ele tenta essa técnica dele de falar um desejo assim por alto, e meio que deixar a pessoa completar as entrelinhas por ela mesma, o Celebrimbor meio que não cai. Ele fala, não, olha, minha opinião é essa mesmo, ele bate o pé. Os homens não devem ter anéis de poder porque os homens são corruptíveis. E isso força a mão do Anatar. Ele não está ali para ser negado, ele está ali para ser obedecido, tá? Mas ele sabe que ele não pode falar desse jeito com o Celebrimbor. Então ele tem que ir de formas indiretas. De formas indiretas são manipulações, né? E como ele manipula as pessoas, ele está manipulando não só o Celebrimbor, mas também as pessoas em volta, os elfos em volta ao Celebrimbor, fazendo com que eles desconfiem do Celebrimbor. E quando o príncipe Durin chega ali em Eregion para falar que os anéis estão tendo efeitos colaterais, vamos dizer assim, o Celebrimbor, primeiro, ele fala que os anéis foram feitos da mesma forma que eles fizeram os anéis dos elfos, e que os anéis dos elfos estão funcionando maravilhosamente bem. Ele não sabe de tudo, né? O que se passa com os elfos, mas ele fica com a pulga atrás da orelha. Ele vai falar com o Anatar, e o Anatar põe a culpa, lógico, nele. Diz que não, olha só, você fez esses anéis
a partir de uma mentira, porque você mentiu pro seu rei. Você escreveu aquela carta que eu não te pedi para escrever. O Celebrimbor aceita, né, que ele fez essa M. E o Anatar tenta falar assim, você tem que ir para lá para pedir desculpa, para ele ficar, né, com a forja ali do Celebrimbor para ele. E a gente tem essa revelação de novo, né, desse anel que a ajudante do Celebrimbor ela usa, né, e a gente vê que tem os mesmos efeitos nela tiveram no Bilbo, né? E no Frodo, tá? Na trilogia. O Bilbo no Hobbit e o Frodo na trilogia, que é levar essa elfa pro mundo invisível, pro mundo sobrenatural, né? Pro mundo dos espíritos, onde ela vê que tem uma presença nociva ali no meio deles, um espírito nocivo, mas ela não sabe identificar quem é. O Ana tá muito sabido, sabe que é ele, e põe a culpa, lógico, que ele lembrou, olha, mas a gente vai ter que cuidar do Celebrimbor aqui, ele tá passando por um momento difícil e tal. E a menina cai, e a gente tem aquele momento, novamente, do ex-namorado nocivo da Galadriel, que é o Sauron, né? E ele faz um comentário que a menina tem uns cabelos tão bonitos quanto a Galadriel. Nas escritas do Tolkien, realmente, os cabelos da Galadriel são tão lindos, são tão brilhantes, que eles dão a ideia ao tio dela, né? Dizem fazer os Silmarillions, que são essas joias, que causaram uma confusão na Primeira Era, que a gente tem meio que a Galadriel musa do Sauron, né, e o Sauron totalmente obcecado. Eu adoro isso. Mas também serve para mostrar esse lado do Sauron, que é meio de sociopata mesmo, né? Ele é doente, ele não é nenhuma pessoa, né? Mas ele tem que ter as coisas do jeito que ele quer. E se alguém não concorda com ele, né? Ele vai arranjar um outro jeito de fazer. E a gente vai ver que a gente vai começar a forjar os anéis aí para os homens. E já carregando aqui para essa trama, a gente vê que o Elrond chegou em Lindon e ele avisa para o Gil-galad e realmente não é para ir para Mordor, que os orcs eles estão para atacar ali Eregion, que Eregion não pode cair. Mas, infelizmente, o nosso rei Gil-galad, ele procediu com os planos originais, porque ele teve, apesar de ter a pulga atrás da orelha sobre Eregion, e ter visto, né, por conta do anel, ele teve acesso a uma visão do futuro. Agora, ele fala, não dá pra gente atacar 2 lugares ao mesmo tempo. Nós não temos um exército tão grande assim. E a trama vai continuar. E a gente sabe que vai ter o ataque a Eregion. E a gente sabe que esse ataque, essa guerra a Eregion, vai se passar por 3 episódios. Então a gente tá no episódio 5. Deve começar no próximo episódio, 6, 7 e só terminar no 8º episódio. Voltando a Númenor, nós vemos que o Pharazôn, o golpe dele foi super bem sucedido. A Miriel tá lá jogado numa torre e ela pede pro Elendil ficar ali, né? Porque ele é um fiel como ela e eles não podem abandonar. E ela pergunta sobre o que ele viu lá no Palantir e ele fala que ele viu meio que estava saindo da cidade, né? Ela pede para ele ficar, ela diz que nos 4 anos que ela teve acesso ao Palantir, a única coisa que ela viu foi a destruição de Númenor. Então, se ele viu outra coisa, é porque, de repente, o Pharazôn ser o rei deles tem alguma coisa que mudou ali o destino, né? E ela, como ela é fiel, ela tá disposta a seguir esse caminho, se esse caminho significa que vai salvar aquela ilha. A gente vê que a Eärien e o Kemen continuam a ser os piores, né? O Pharazôn não curte muito o filho dele, então manda o filho dele fazer uma coisa para provar que o filho dele tem valor. E a Eärien agora, ela tá meio que ameaçando prender o próprio pai, porque o pai dela e o Valandil também, que era amigo dela e amigo do irmão dela, né? Eles são fiéis e os fiéis estão sendo perseguidos agora pelo Pharazôn. E, na minha opinião, isso não faz sentido como motivação. Ela jogar na cara do pai dela que o pai dela não sentiu a morte do irmão e por isso que ela agora está nessa facção política fascista, né? Mas eu acho que é mais uma desculpa emocional dela. Não é realmente o ponto que fez ela partir com a família, partir com o pai. É a desculpa que ela está ali usando para justificar as ações dela. Porque na primeira temporada foi bem estabelecido que ela era diferente da família dela. Ela pensava diferente e ela estava disposta a entrar nesse caminho com o Kemen, né?
O Kemen ataca um templo em que tanto o Valandil quanto o Elendil eles estão participando de uma celebração fúnebre. O Elendil muito bondosamente pede para o Valandil não matar o Kemen, e é um erro porque o Kemen vai e apunhala o Valandil pelas costas, e a gente tem a morte, tá? De um dos únicos 3 personagens do Menor que vale a pena, né? A gente torcer, que vale a pena a gente ver. Então agora, o placar no Menor tá 3 personagens horrorosos que a gente quer que realmente morram nessa tsunami que vai atacar no Menor, provavelmente na 3ª temporada, e 2 personagens que a gente quer que se salve. Particularmente, eu gostei muito desse episódio, eu gostei muito da forma como eles construíram o suspense do que está acontecendo em Casa Dune. Eu acho que Casa Dune foi o ponto alto desse episódio. Na verdade, Casa Dune e os anões, de forma geral, é o grande acerto dessa série, né? E não só da série em si, mas de todas as adaptações que a gente já viu de Tolkien aqui, inclusive a trilogia, né? Essa série é a única que mostra realmente a sociedade dos anões, os anões de uma forma autêntica e legítima, conforme Tolkien escreveu. Então não é de se surpreender que essa trama continua sendo o ponto alto, tá? A trama dos elfos, ela tá melhorando significativamente. Eu gosto muito do que está acontecendo, particularmente no que se tange ao Sauron e ao Celebrimbor, esses jogos mentais do Sauron. E a gente termina, né, com aquela coisa da Galadriel chegando ali no acampamento dos orcs e ela indo conversar ali com a Ada. Provavelmente a gente vai ver o que vai acontecer no episódio 6. Eu imagino que a gente vai começar realmente o ataque em Eregion no episódio 6. E a gente viu que também pelos trailers, isso não é spoiler, que a Galadriel, né, ela tem assim um momento que ela vai ter que ter vai fazer uma escolha ali, porque o Adar vai falar, nós dois estamos contra o Sauron, né? Então vamos nos unir. A gente, no entanto, sabe que o Sauron está em Eregion, mas que o Adar pensa que o Sauron é o Halbrand ainda, né? O Adar ainda está na 1ª temporada em termos de informações, né? Ele está realmente passado para trás nesse sentido. E no Menor, eu vou admitir, é a trama que eu menos gosto, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta da trama dos Hobbits. Eu não gosto da trama de Númenor. Mas eu não gosto daquele jeito... eu reconheço que está sendo bem feita. Eles estão agora, na 2ª temporada, plantando várias sementinhas porque vai acontecer provavelmente na 3ª temporada, né? Que vai ser a queda de Númenor. Mas de qualquer forma é realmente difícil de ver, né? A Míriel e Elendil, por exemplo, são um dos melhores personagens que a gente tem na série, né? A Míriel com esse retrato de uma soberana que realmente coloca o povo dela em primeiro lugar, né? E a fé dela também, e o Elendil como essa pessoa que está apoiando ela e que não está se desviando do caminho. Então, se eles se concentram mais nessa parte, eu acho que vai melhorar um pouquinho, mas por conta do que está por vir na 3ª temporada, eles vão continuar dando espaço para aqueles personagens nojentos do Kemen e da Erin, né? Mas, então, eu gostei mais desse episódio do que o episódio anterior, tá? E eu acho que a gente vai começando a guerra aqui na Eregion. No próximo episódio a gente vai começar a focar mais ainda no Sauron e no Celebrimbor. E isso é sempre bom. Então, aqui a gente para e a gente vai voltar, tá? Na próxima quinta ou sexta-feira com a nossa resenha do 6º episódio da 2ª temporada dos Anéis de Poder. Até lá!